5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. E agora teremos uma aula básica aqui de disjuntores termos magnéticos. O que a gente vai ver? Funcionamento interno, a gente vai ver o gráfico das curvas B, C e D. Vamos ver o tempo de disparo, relação de sobrecarga, método de instalação A1, A2, B1, B2, fator de correção de temperatura FCT, veremos o fator de agrupamento FCNC e por último a gente vai fazer aqui um resumão, um exemplo de todos esses conceitos aqui para a gente possa massificar o conhecimento. Vamos lá. O que significa termomagnético? Termo vem de térmico, disparo por temperatura através da sobrecorrente. Então ele demora um tempo, porque até dilatar o contato bimetálico leva um tempo. Então por sobrecorrente ele dispara por temperatura. E a sua segunda proteção é o magnético, que significa que vem do magnetismo, ele dispara por campo magnético através da corrente de curto-circuito. É um momento imediato, é bem mais rápido do que o térmico. A gente vê aqui internamente como que funciona o disjuntor. Vamos aqui às explicações. Aqui na superfície aqui, o verde e o vermelho são os bornes que a gente parafusa os fios. Essa bobina aqui vermelha é a bobina de disparo magnético através do curto-circuito. Então ela funciona como se fosse um relé. Ele passa uma corrente de curto-circuito aqui, ela vai lá e desarma o circuito. Aqui do lado tem uma câmera de interrupção do arco. O que significa isso? Quando eu tenho uma corrente muito alta aqui de curto-circuito, mesmo com a chave aqui desligada, o disjuntor ele pode conduzir corrente através do arco voltaico. Então eu preciso eliminar esse arco voltaico, então eu tenho aqui uma câmara de interrupção. Aqui de verde eu tenho meu contato bimetálico, que é o meu disparo por temperatura. Então ele aquece, dilata, a ponto de sair aqui do terminal aqui de contato e desarma o disjuntor. Então o disjuntor tem duas proteções, a térmica e o magnético, no caso os disjuntores termomagnéticos. Vamos ver aqui agora as curvas dos disjuntores. Esse gráfico aqui é do fabricante Siemens. Então, tanto B, tanto C, tanto D, a gente pode perceber aqui, que aqui nessa segunda curva é a minha corrente I2, é a minha corrente convencional de atuação do disjuntor. Então, independente da curva, ele tem a mesma corrente convencional. Então, essa primeira curva aqui é a curva de não atuação do disjuntor. A segunda curva é a curva de atuação do disjuntor por temperatura. Aqui na vertical, aqui, essa primeira linha vertical, a gente tem a reta vertical de não atuação por curto-circuito, ou seja, atuação magnética. E essa segunda curva aqui é a curva de atuação magnética através do curto-circuito. Então, agora a gente vai entender aqui cada passo aqui. Aqui embaixo, no eixo X, eu tenho os múltiplos da corrente nominal do disjuntor. Aqui na vertical, no eixo Y, eu tenho o tempo de disparo, que a gente vai ver aqui agora. Esse 1 aqui significa o quê? Que se passar uma corrente uma vez no meu disjuntor, ou seja, estou trabalhando com um disjuntor de 10 amperes e está passando 10 amperes, se for subir aqui no gráfico, qual o tempo que ele desarma aqui? Ele não pega nessa curva aqui, nessa exponencial. Então, se estiver passando 10 amperes num disjuntor que suporta 10 amperes, ele não vai desarmar. Se estiver passando 1,5 acima da corrente nominal do disjuntor, ou seja, 10 vezes 1,5 é igual a 15 amperes. Então ele vai levar aqui o tempo, sobe aqui na vertical essa linha, e vai demorar mais ou menos 40 a 50 segundos para desarmar, mesmo passando 15 amperes. Aqui, estiver passando duas vezes a corrente nominal, no caso 20 amperes, se for subir aqui, até chegar na curva, mais ou menos aí, 15 segundos ele vai demorar para desarmar. Quando chega aqui no 3, ele desarma mais rápido, porque já começa a entrar na corrente de curto-circuito. Então, do 3 para trás é disparo por temperatura, e do 3 para frente é por curto-circuito. Então, quanto maior a corrente que passa pelo disjuntor, mais rápido ele vai disparar. Então aqui em cima, para a gente entender, esse 4 aqui, 3 N, esse 5 vezes N aqui, significa o quê? O curto-circuito. Então de 3 a 5
o tempo de disparo dele que é bem pequeno. Então por curto-circuito ele dispara muito mais rápido do que aqui pelo térmico. E você pode ver aqui na curva C, eu tenho aqui também o mesmo gráfico, só que há diferença. Em alguns casos a curva B é parecido com a curva C, só que tem essa diferença. Olha só, se a corrente aqui na curva B for 3 vezes maior do que a corrente nominal, no caso 30 amperes, é que a gente está usando um disjuntor de 10 amperes, ele vai praticamente desarmar num tempo bem rápido e praticamente corrente curto-circuito. Já aqui no disparo da curva C, se chegar aqui no 3, ele vai ao tempo. Ele vai subir aqui praticamente 6 segundos, ele vai desarmar. Então, tipo assim, a curva B, C e D, cada uma tem a sua aplicação. Você não pode misturar os projetos e sair botando qualquer disjuntor só porque ele suporta uma determinada corrente que você calculou. Então, tipo assim, até aqui, até o 2 aqui, até 2 vezes a corrente nominal do disjuntor, a curva C é igual à curva B. Ele vai demorar esse tempo aqui para desarmar, praticamente 15 segundos. Se for subir aqui, praticamente 15 segundos vai demorar para desarmar. Então passou disso, ele já é diferente. Então a diferença do B para o C é essa. Já aqui no D, você também vê uma larga diferença. Ele tem a mesma corrente de atuação, que é 1002, só que aqui é o tempo. Quando ela tiver 10 vezes maior, que ele vai começar a atuar por curto-circuito. Então, enquanto for 8 vezes para trás, ele vai continuar ali. Ele vai levar um tempo para poder desarmar e vai conseguir, no tempo, ele desarmar, que isso aqui vai demorar muito. Então, você não pode aplicar uma curva D numa curva C, nem numa curva B. Então, você tem que fazer muito bem o seu projeto e ficar de olho na norma. Temos aqui a tabela de atuação contra curto-circuito. A bobina magnética, né? A gente viu lá que a curva B é de 3 a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, aqui, 3 vezes, ele demora um tempo maior do que 0,1 segundo. 5 vezes, ele demora um tempo menor que 0,1 segundo. Então, a curva B, você aplica o que? Carga resistiva, como forno, aquecedor, chuveiro, fritadeira elétrica, coisa do tipo. Carga puramente resistiva, você aplica o B. Na curva C, ele é de 5 a 10 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, se for 5 vezes maior, ele demora um tempo maior que 0,1 segundo. E se for 10 vezes maior, ele demora um tempo menor que 0,1 segundo. Então, a curva C é para cargas indutivas, pequenos motores com partida elevada, reator de lâmpada, ar-condicionado, micro-ondas. Então, toda a carga indutiva de pequeno porte, né, quando você liga ali uma carga indutiva, ela tem um pico de corrente muito alto. Se você usar uma curva B, ele vai disparar, né, ele vai desarmar. Então, a curva C ela vai segurar um pouco e vai esperar essa corrente baixar e vai continuar funcionando. Então, já a curva B aqui, ele não vai servir para essa aplicação aqui. Mas você tem na sua casa lá, no disjuntor da curva B, ele pega redondamente. Ele pega, mas está errado de acordo com a norma. Tem que ser bem projetado dentro da norma. Já a curva D aqui, fica entre 10 e 20. Então, se for 10 vezes a corrente do disjuntor, ele é maior que 0,1 segundo para desarmar. E se for 20 vezes, ele é menor que 0,1. Então, você percebe aqui que todas as curvas, toda vez que a corrente é maior, ele demora menos tempo para poder desarmar. Vamos aqui, sobrecarga, atuação do térmico. O item 5.3.4 da norma diz que a corrente do disjuntor deve interromper a corrente de sobrecarga antes do aquecimento excessivo dos condutores e que deve satisfazer as duas inequações. Temos aqui, IB, que é a minha corrente de projeto, ela tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor, né, que ele suporta, e menor ou igual à capacidade de condução do meu condutor, o quanto que ele aguenta de corrente. E temos aqui a segunda inequação, que é o que? I2, que é a minha corrente de convencional de atuação do disjuntor, aquela que eu mostrei lá no gráfico, que é 1,45. Esse 1,45 aqui não tem nada a ver com a corrente I2 lá. Então, acabou batendo aqui, mas não tem nada a ver. Então, vamos lá. IB é a corrente de projeto. IN é a corrente nominal do disjuntor. IZ é a capacidade de condução do condutor. I2 é a corrente convencional de atuação do disjuntor. E agora a gente tem aqui, repare esse retângulo aqui. Eu tenho aqui o meu condutor, nele vem a corrente de projeto e a capacidade que o meu condutor suporta.
Aqui embaixo, no meu disjuntor, eu tenho meu IN, que é a minha corrente que passa por ele, minha corrente nominal, e tenho meu I2, que é a minha corrente convencional de atuação. Por esse gráfico aqui, você vai conseguir interpretar muitas coisas. Ó. O IB, ele é menor que IN. Você pode seguir aqui. Quanto mais para frente, maior o valor. Então, aqui, ó, o IB, ele é menor que IN. IN é menor que IZ. IZ, ele é menor do que I2. Já aqui, a relação de sobrecarga... relação de sobrecarga aqui, ó, é 1,45 vezes Z. Então a relação de sobrecarga tem que ser maior do que I2. Pode perceber aqui, ó, o meu I2 aqui, ele é menor ou igual a 1,45 vezes Z. Então 1,45 vezes Z é a relação de sobrecarga. Como é que a gente compreende melhor isso aqui? Vamos supor que o meu fio suporte 10 amperes. Aí você multiplica aqui, ó, 1,45 vezes 10, vai dar 14,5. Então quer dizer que pela norma, o meu fio ele suporta ali uma sobrecarga máxima de 14,5. Então o meu I2 é a minha corrente de atuação convencional do disjuntor. Então meu disjuntor ele tem que desarmar antes que atinja a sobrecarga máxima do condutor segundo a norma. Então isso aqui é lógico. Então meu disjuntor tem que desarmar antes que eu danifique, porque a função do disjuntor é proteger o condutor, a instalação elétrica ali. Não é para proteger geladeira, forno, nada disso aí. É proteger o condutor. Então o meu I2 ele tem que disparar antes que atinja a sobrecarga máxima de acordo com a norma. Vamos lá. Temos aqui, ó, método de instalação definido na tabela 1. Então temos aqui, ó, A1, o A2, B1, B2, o C e o D. Aqui, ó, no A1 eu tenho 2 condutores carregados e aqui eu tenho 3 condutores carregados. O que significa isso? Eu posso ter 2 condutores carregados, fase neutro ou fase-fase. Posso ter aqui, ó, 3 condutores carregados, 3 fases ou 2 fases e um neutro, e assim vai. Então, você tem que entender qual é o tipo de instalação que você está fazendo e poder aplicar ou A1, ou A2, ou B1, ou B2. Vamos entender o que é cada um aqui. Aqui, ó, na minha vertical, na minha primeira coluna, eu tenho a seção do meu condutor. Então, eu tenho aqui de 0,5 mm² a 1000 mm². E aqui, em A1 e A2, B1, B2, eu tenho aqui a capacidade de corrente que cada condutor suporta. Vamos ler aqui o que é A1. Ó, A1 está aqui, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede térmica isolante. O que significa isso? Você tem lá a sua casa normal ali, você pega o seu conduíte, né, aquele tubinho amarelo, e você compra lá fio, compra fio verde, fio vermelho, fio branco, fio preto. Então quando os fios separados assim, ele é o método A1. Aqui, ó, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede térmica isolante. Aqui é o A2. É quando você compra um cabo preto que dentro dele vem 3 fios, 4 fios e assim vai. Ó, B2 é cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular. B1, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não circular. B2, cabo multipolar em eletroduto aparente de seção não circular. B1, outro tipo de B1 aqui, vamos ler aqui o C. Cabo unipolar ou cabo multipolar sobre a parede. Então aqui do lado aqui na minha esquerda eu tenho aqui as fotos, né, de como é cada um. Então vai depender de cada projeto. Então se você está fazendo subterrâneo ou não, a residência ou não, ou é comercial ou não, você tem que identificar qual o tipo de método que você vai usar para poder usar essa tabela aqui. Cada método tem uma corrente diferente. Você pode perceber que aqui em A1, para 2 condutores carregados, aqui quando é 1 milímetro, eu tenho aqui, ó, 11 amperes. Já aqui, ó, para 3 condutores carregados, eu tenho 10 amperes. Então vai mudando, então eu não posso usar qualquer um, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Vamos lá. Aqui, ó, tabela FCT. Aqui é o fator de correção para a temperatura em ambiente diferente de 30 graus para a linha não subterrânea e de 20 graus de temperatura para linhas subterrâneas. Então, o que a gente vai usar aqui a partir do nosso cálculo? A gente vai fazer aqui uns exemplos com a temperatura ambiente 35 graus. E a gente vai usar o fator de temperatura aqui, o fator de 0,94. Então esse fator que a gente vai usar quando a gente agrupa, né, muitos circuitos no único conduíte. Então a gente vai usar 35 graus e o fator de temperatura de 0,94. Temos aqui a tabela FCNC, que é o fator de correção para agrupamento.
Então, é normal a gente usar aqui, ó, essa primeira linha aqui. O que significa isso? Ó, feixe de cabo ao ar livre ou sobre a superfície, cabos em condutos fechados. Aqui, ó, é o número de circuito. Vamos supor que eu dividi a minha instalação e deu 3 circuitos. Então, quando for passar pelo condutor lá, conduto pelo conduíte, se eu usar 3 circuitos, o meu fator aqui de agrupamento, eu tenho que usar 0,7. Se eu for usar 4 circuitos, 0,65. 5 circuitos, 0,60. Então, quanto mais circuito eu tenho, menor é o meu fator de agrupamento. Então, a gente vai ver um exemplo, a gente vai aplicar tanto o FCT quanto o FCNC. Aqui é um exemplo. Ó. Ao dimensionar a carga de uma residência, 3 circuitos foram separados para uma temperatura ambiente de 35 graus. Como a gente viu lá atrás, ó, 35 graus, o fator de correção aqui, ó, de temperatura é 0,94. Porque agora aqui, ó, eu tenho 3 circuitos. Então vou usar o fator de FCNC, que é o de agrupamento, 0,7. Então aqui é o exemplo, ó. Ao dimensionar a carga de uma residência, 3 circuitos foram separados para uma temperatura ambiente de 35 graus. Supondo que a corrente I2, ou seja, a corrente convencional de atuação, seja 1,6 vezes N, aqui eu estou chutando o valor. Só que a gente viu lá no gráfico da Siemens que o I2 ele é 1,45 vezes N, que é diferente daquela outra lá da sobrecarga que é 1,45 vezes Z. Então eu estou chutando aqui um valor, ó, calcule o disjuntor e o condutor considerando o tipo A1. Então, ó, o que é o tipo A1? Vamos ver aqui. O tipo A1 está aqui. Ó. Agora a gente vai ver se é 2 condutores carregados ou se são 3 condutores carregados. Então a gente tem que considerar essa parte aqui, ó, o tipo A1. Ó, meu circuito 1. Eu tenho a corrente do meu circuito, 2,27 amperes, para uma potência de 500 VA. Então eu já supus aqui que eu já dimensionei ali toda a carga da casa, dos cômodos e tudo. Eu achei uma corrente do circuito 1 de 2,27, a potência de 500 VA. Você pegar 500 VA dividir por 220, você vai achar 2,27. Então aqui, ó, iluminação, fator de potência é 1. Para as tomadas, fator de potência é 0,8. E aqui no meu terceiro circuito é a minha tomada de uso específico. Então já que é um chuveiro com a carga resistiva, o fator de potência é 1. Então aqui, ó, circuito 1, corrente 2,27. Circuito 2, a corrente 4 amperes, circuito 3, 25 amperes, que é praticamente um chuveiro, né? Então, todo esse valor aqui de potência, se você dividir por 220, você vai achar a sua corrente de circuito. Ó, então, o que a gente vai ver aqui, ó. Ó, solução sem considerar os fatores. Ó, circuito 1, o meu IB, ele vai ser 2,27, porque eu não estou considerando nenhum fator, né, de temperatura ou de agrupamento. O meu condutor que eu vou usar é o de 2,5, porque ele é o mínimo para a tomada de uso geral. Então, o mínimo você tem que usar de 2,5. Então, você não pode usar um de 1,5, de 1. A norma fala que o mínimo é de 2,5. Então, eu botei aqui, ó, o meu disjuntor, ele fica entre o meu IB e entre a minha capacidade de condução, que é o meu IZ, do condutor. Vamos para o cálculo, ó. O I2 ele fica o quê? 1,6 vezes N, que é igual a 1,6 vezes 10. Vai dar 16 amperes. Agora, a minha relação de sobrecarga tem que dar maior que 16 amperes. Se não der maior, eu tenho que trocar o meu condutor, certo? Ou trocar aqui o meu disjuntor. Ó, I2 tem que ser menor que a minha relação de sobrecarga. Então, 1,45 vezes 19,5, que é o meu condutor, vai dar 28,27. Então, aqui, ó, sem considerar os fatores, a minha relação de sobrecarga é maior do que o meu I2. Então, esse disjuntor aqui está certo, esse meu condutor de 2,5 ele está correto aqui nessa solução. Agora a gente vai ver uma solução considerando os fatores. Minha corrente do circuito é 2,27 amperes. O meu IB é calculado como corrente do circuito dividido pelo fator de agrupamento vezes o fator de temperatura. Então, 2,27 dividido por 0,7, porque a gente vai ter 3 circuitos, né, agrupados, vezes 0,94, porque o ambiente é de 35 graus, vai dar um total de 3,44. Então, quando você agrupa circuitos e você tem uma temperatura lá de 35 graus, o meu IB ele aumenta. Então, quer dizer, quando você bota um monte de circuitos dentro do conduíte lá, aquele tubinho amarelo, a minha corrente IB ela sobe.
Então vamos ver aqui agora essas relações aqui da equação. Então meu IB passou a ser 3,44. Vou usar aqui o mesmo condutor de 2,5 e botar aqui o disjuntor de 10. Agora vamos ver se ele respeita a relação de sobrecarga do I2. O I2 é 1,6 vezes 10, vai dar 16 amperes. Então aqui a minha relação de sobrecarga é 1,45 vezes 19,5, deu 28,27, assim como na solução sem considerar os fatores. Então para este caso aqui, considerando ou não os fatores, eu vou poder usar o mesmo condutor de 2,5 e o mesmo disjuntor de 10 amperes. Vamos para o circuito 2, sem considerar os fatores. Meu IB aqui, ele vai ser 4 amperes, que a gente viu lá atrás no enunciado, e vou usar um condutor de 2,5, então entre 4 e 19,5, eu vou botar aqui meu disjuntor de 10. Agora eu vou fazer o cálculo de I2 e da minha sobrecarga para ver se vai atender esses valores. Então meu I2 aqui, 1,6 vezes 10, deu 16 amperes, e a minha relação de sobrecarga é 1,45 vezes 19,5, deu 28,27. Então nesse caso aqui também ficou igual ao circuito 1. Sem considerar os fatores, eu posso usar 2,5, meu disjuntor de 10 e aqui meu condutor de 19,5 amperes. Considerando os fatores, a corrente do circuito 4 amperes. Então meu IB é o que? A corrente do circuito dividido pelo fator de agrupamento vezes o de temperatura. Então 4 dividido por 0,7, por ser 3 circuitos agrupados, vezes 0,94 por ter uma temperatura de 35 graus, vai dar 6,1. Então vê quando você agrupa tudo, num conduto fechado lá, a minha corrente IB ela sobe. Agora a gente vai ver como é que fica a relação de 2 e de sobrecarga. Então aqui, meu IB ficou sendo 6,1 e vou continuar usando o de 2,5, botar aqui um disjuntor de 10 amperes. E aqui é só um teste. Agora pelo cálculo a gente vai ver se esse teste aqui está certo. Então está aqui, 1,6 vezes 10, 16 amperes. 1,45, que é a minha relação de sobrecarga, vezes Z, que é 19,5, deu 28,27 amperes. Então, também neste caso aqui, considerando ou não os agrupamentos, o meu circuito 1 e o circuito 2, eu posso usar um disjuntor de 10 amperes e posso usar um condutor de 2,5. Então, nesse caso aqui, vamos ver o circuito 3, que é de um chuveiro. O meu IB é 25 amperes. Então, lá na relação lá do tipo A1, quem suporta esses 25 amperes aqui é meu condutor de 6 milímetros. Então ele suporta até 34. Então o meu disjuntor tem que estar entre 25 e 34. Então eu botei 25. Vamos ver aqui se esse 25 atende através do cálculo, sem considerar os fatores. 1,6 vezes 25 deu 40 amperes. Agora aqui, relação de sobrecarga. 1,45 vezes 34, que é o meu IZ, deu 49,3. Então a minha relação de sobrecarga ela deu maior do que o meu I2. Então, sem considerar os fatores, aqui nesse caso eu posso usar meu disjuntor de 25 amperes e posso usar meu condutor de 6 milímetros. Como seria aqui sem considerar os fatores, é o que? Vamos supor que você instalou o chuveiro e esse circuito do chuveiro, somente do chuveiro, esteja passando sozinho por dentro do conduto fechado. Ele sozinho, você pode usar um de 6 milímetros e um disjuntor de 25 amperes para ele. Agora, vamos considerar os fatores, vamos ver se isso aqui continua vingando. Corrente do circuito 25 amperes. Meu IB, corrente do circuito dividido pelos meus fatores. Então 25 amperes dividido por 0,7 vezes 0,94 deu 38 amperes. Olha como você, aqui embaixo você agrupou os três circuitos, o circuito 1 e 2 junto com o circuito do chuveiro. O meu IB subiu para 38 amperes. Então não é mais 25, é 38. Então aqui, o circuito 1 fica o que? IB 38. Então, olhando na minha tabela lá, tipo 1, meu condutor de 10 milímetros, para suportar aqui, para proteção aqui do disjuntor de 40, eu tenho que usar um de 46, que suporta uma corrente até 46, que é o meu de 10 milímetros. Vamos ver pelo cálculo. 1,6 vezes N, que é 1,6 vezes 40, deu 64 amperes. Agora, minha relação de sobrecarga tem que dar maior do que 64. Se não der, eu tenho que trocar o meu condutor. A relação de sobrecarga, 1,45 da norma, vezes 46, que é o meu IZ, deu 66,7 amperes.
Então, para o circuito 3 aqui, ó, se ele tiver agrupado, eu tenho que considerar o fator de agrupamento e temperatura. Então, o meu disjuntor, ele vai passar a ser o quê? 40 amperes. E o meu condutor tem que suportar 46 e ele tem que ser de 10 milímetros. Então, como é que ficou aqui, ó? Circuito 1, disjuntor de 10 amperes e condutor PVC de 2 milímetros, no caso aqui é 2,5. Então, onde você vê aqui 2 milímetros é 2,5, que é o mínimo para tomada de uso geral. Eu botei aqui errado. É 2,5. Circuito 2, 10 amperes por 2,5. Aqui o disjuntor, eu botei aqui também errado, né? Mas a gente viu lá que não é mais ele, porque se eu considerar o fator de agrupamento, o meu disjuntor vai ser o quê? 40 amperes e o meu condutor 10 milímetros. Se eu não considerar agrupamento, ou seja, se ele estiver passando sozinho por dentro do conduto fechado, sem nenhum circuito, sozinho, eu posso considerar aqui, ó, 25 amperes. Um condutor aqui, vai ser no caso aqui que é 25, vai ser o de 6 milímetros. Então, desculpe o erro aí, mas agora a gente entende aqui muito bem. Então, isso aí, galera, é uma aula básica de disjuntores. Espero que aqueles que tenham dúvida tenham conseguido sanar suas dúvidas e aqueles que já dominam da área, que tenham adquirido mais conhecimento. E me desculpe aí se eu errei em alguma coisa, porque estou aprendendo assim como vocês. Valeu!